Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de estudo de segunda-feira. Boa noite, Sinara, querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live de segunda, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciaremos o capítulo 16. Vamos aguardar um pouquinho enquanto as demais pessoas vão entrando. Que bom, Sinara, tudo ótimo por aqui também. Um bom feriado, descansamos bastante. Vamos aguardar mais um pouquinho. Marina, boa noite. Seja muito bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho. Temos o nosso companheiro e amigo Aristeu. Daqui a pouquinho eu creio que ele já está aqui conosco. Vou chamá-lo aqui, convidá-lo. Boa noite, Ares. Muito boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Como é que estamos? Bem, tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Opa, maravilha. Felizes aqui por mais uma oportunidade, né, de estarmos juntos e Sim, bebendo aqui dessa fonte, desse estudo maravilhoso. exatamente. Hoje eu estava falando aqui, apesar do feriado, né? Um bom descanso, Simão. Boa noite, Simão. Que alegria, grande honra tê-lo aqui conosco. Nós vamos começar hoje o capítulo 16, o estudo, né, do capítulo 16, onde nós vamos ver aqui, o título desse capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Muito interessante esse capítulo, né, que, assim como todos os que já estudamos, a gente percebe cada vez mais, a cada estudo, a cada leitura que a gente faz, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa buscar nos melhorarmos, né? O quanto a gente precisa ainda se melhorar. Mas que bom que já estamos nos esforçando, que bom que já estamos buscando, né, fazer esse caminho da busca do nosso crescimento espiritual. Boa noite, Tereza. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, né? Já são 19h05 praticamente. Eu vou convidar a todos para a gente fazer uma pequena prece, agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado, Jesus, mestre amigo. Obrigado por essa semana que já se iniciou. Que possamos fazê-la uma semana bastante produtiva e que consigamos, Jesus, colocar os seus ensinamentos em prática em nosso dia a dia, observando as oportunidades que nos aparecem, Senhor. Que estejamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, às boas intuições, para que possamos, Jesus, aproveitar a cada dia mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, buscando conhecer e aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. Esteja conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, Ares. Para começarmos, eu gostaria só de trazer aqui, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a palavra mamon, né? E Perfeito. aí eu estava lendo aqui que na era cristã nós tínhamos, né, antigamente, como sabemos, nós eram cultuados muitos deuses, né? Então existiam vários nomes de divindades, melhor dizendo. Mas Mamon, contudo, não era o nome de uma divindade, e sim um termo de origem hebraica, pelo que eu pesquisei, que significa dinheiro, riqueza ou bens materiais. Então, quando a gente lê aqui, né, que não é possível servir a Deus e a Mamon, Jesus quis dizer que não era possível. Nós vamos ver através da leitura e através das reflexões que o mau emprego da riqueza
acaba nos afastando de Deus. Então, por isso, Jesus colocou que não é possível servir a Deus e a riqueza, vamos dizer, ao mesmo tempo, né? Você pode começar a ler para nós, meu irmão, para que a gente Com possa... prazer. Então tá. Faça sim. Então, nós vamos começar o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 1, salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Item 2. Então aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos, em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, 16 a 24. Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25. E ainda Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Certo, meu irmão. É interessante nós entendermos, né, ou procurarmos entender melhor essa leitura, especificamente esse início, né, diz respeito à salvação dos ricos. Porque eu tive rapidamente contando aqui uma historinha, eu tive um chefe, vamos dizer assim, um supervisor, que ele falava, ele não frequentava e não era um cara religioso, mas ele dizia assim que a má interpretação, ele falava que nos prejudicava. Ele falava assim, a gente foi criado, nós fomos educados para que, de forma que a gente não acredita que não devemos ser ricos. Ele falava assim, quando a gente observa um rico, logo nos vem à mente, né, o julgamento, que é errado. Mas ele dizia assim, a gente já acha que o rico ou ele tirou de alguém, ou ele então, ele sempre falava assim que nós fomos educados, ele falava assim, para não ser rico. Ele falava que é uma grande Entendo. dificuldade, né? E aí, É, depois analisando e pensando, e hoje eu me lembrei dele, sempre falava isso, ele falava assim, você coloca a sua melhor, ele falava assim, quando eu era criança eu colocava a melhor roupa para ir na missa, chegava lá, ouvir o padre ler aquela passagem que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele fala assim, meu Deus, eu saí de lá pensando, nunca vou ser rico, né? Porque, então vejam, né? E é importante nós elucidarmos exatamente, e é essa a proposta, né, desse estudo que a gente, claro, nós não vamos e nem temos a, a vontade, não seríamos tão audaciosos de dizer que vamos dessecar todo, né? Vamos aprender tudo. Não, nós vamos aí ler e compreender um pouco, e daqui a um tempo a gente volta de novo, vamos compreendendo que à medida que nós vamos nos melhorando, a gente consegue compreender melhor. Talvez hoje o que a gente lê, interpreta de uma forma, numa outra oportunidade, a gente pode dar um outro
uma interpretação mais que de repente seja algo mais completo, né, para aqueles termos. Então, nessa obra aqui, Roteiro Sistematizado para o Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler a primeira questão aqui, muito interessante para adentrarmos esse tema. Nos pergunta assim, o que podemos entender com a frase de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, a Deus e a Mamon. A resposta, que não podemos viver simultaneamente fascinados pelas coisas materiais e comprometidos com a salvação do espírito, pois é impossível conciliar dois princípios tão opostos entre si. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Então vejamos, né, de uma forma tão simples, que o que Jesus estava dizendo é exatamente isso. Se você se apegar demasiadamente à riqueza, você não vai conseguir trabalhar pela sua evolução espiritual. Então, assim, é muito claro, né, quando nós nos apegamos, e aí a gente pode até, depois vamos já adiantando um pouquinho, mas quando Jesus fala com esse jovem, né, e que ele fica, você bem leu ali, ele fica triste porque ele tinha muitos haveres, quer dizer, ele era um cara que possuía bens materiais. E quando nós não percebemos, quando nós não compreendemos que as coisas materiais, elas são transitórias, a Jane sempre fala, o caixão não tem gaveta, né? E é verdade, a gente não leva nada daqui, né? Então, quando nós percebermos, talvez conseguiremos fazer um melhor uso do dinheiro, porque eu estava lendo hoje, não me lembro qual obra, depois até vou voltar para na próxima falarmos com mais exatidão. Uma obra que dizia que a pobreza, a miséria não foi criada por Deus, a riqueza sim, porque Deus nos quer que a gente viva realmente bem. Perfeito, Só que amigo. aí, devido às nossas imperfeições, os nossos erros, acabamos por ter que reencarnar aqui desprovidos, né, de todas as possibilidades para que a gente consiga resgatar. Então, às Isso. vezes, interessante, né, Aris? Eu não pensava, confesso que eu não tinha me atentado, até depois eu vou voltar a pesquisar para ver melhor qual é o autor dessa obra e tudo mais. Mas faz sentido, né? Porque Deus não quer que a gente. Até eu me lembrava daquela música, acho que é do Padre Marcelo, não sei, que fala que e ainda se tiver noites traiçoeiras, né, se a cruz Exato. pesar for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então, vejamos Exatamente. que faz sentido. A Eu Teresa nos quero fala aqui, aproveitar. Ah, desculpa, sim. pois não, pode falar. Só ler aqui o comentário da Teresa. Diz, é legal lembrar que quando se fala da salvação dos ricos, não sermos radicais. Refletir o supérfluo é o necessário. Exato, Teresa. É algo que por desinformação a gente às vezes acha que. Mas eu falei aqui semana. Não foi aqui, perdão. Mas eu comentava esses dias, Ares, perdão, já deixo você fazer a sua colocação. Mas eu comentava esses dias, e a gente vai ver aqui no próprio Evangelho, que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis, né? E que não Exatamente. é porque o cara, não é porque o nosso irmão se encontra numa situação de necessidade, desprovido às vezes de tudo, que ele não possa ser orgulhoso, que ele não possa ser Era egoísta. exatamente isso que eu ia dizer, amigo. Por favor, Porque muito. sim. Não, exatamente isso. A interpretação, né? Que foi bem o início do nosso diálogo hoje, quando você se referiu à pessoa que trabalhava com você, né? Porque realmente, às vezes, parece que a gente interpreta que a riqueza é algo mal, porque o pensamento que nós fazemos do uso dessa riqueza já é algo distorcido.
Exato. Obviamente que se os recursos que temos são empregados para gerar progresso, para auxiliar, para poder estimular o desenvolvimento humano, e essa riqueza vindo de Deus, é óbvio que Deus não criaria algo mal, né? E como Sim, você acabou de dizer, que não significa que uma pessoa que esteja passando por uma grande pobreza, né, às vezes até em situação de miséria, que ela seja realmente humilde. Então, exato. muitas das vezes a gente tem essa má impressão de que o rico não se salvará, o que é errado, que não há uma condenação da riqueza, mas que também não há o louvor ao sofrimento desregrado, né? E, Exato. obviamente, quando Cristo falava que em servir a dois senhores, ele estava falando prestando referência ao apego, né? Aquilo Sim, que, de repente, coloca sempre como o exclusivismo da minha pessoa em detrimento dos demais irmãos, né? Então, exato, era exato. exatamente isso, amigo, que eu ia colocar. Sim, a Sinara diz ali, a riqueza é uma prova muito difícil se não soubermos realmente o seu valor na nossa evolução. Exato, eu estava lendo também hoje, e gostaria de compartilhar com vocês, que há uma grande diferença em ter dinheiro e ser possuído pelo dinheiro. Então, é Exato. uma grande diferença, né? Não é porque você tem dinheiro que você é um cara. Se a gente for levar ao pé da letra a leitura, o rico está condenado. Não, gente, não é isso, não. No primeiro caso, então, aqui diz assim, um texto que eu selecionei, há uma grande diferença em ter dinheiro e ser possuído pelo dinheiro. Ele fala assim, no primeiro caso, o portador da riqueza compreende perfeitamente que ela é um recurso ao seu dispor e não está dominado pelo orgulho de seus haveres, como o rapaz do texto que você leu, em que falava com Jesus, ele estava possuído, porque ele não estava disposto a largar tudo que ele tinha. Então, quer dizer, ele perguntou para o Cristo e ele teve a resposta. Então, assim, às vezes era melhor não ter perguntado o que ele queria ouvir, não era aquilo que ele queria ouvir. Então, veja, no primeiro, quer dizer, o portador da riqueza compreende perfeitamente que é um recurso a seu dispor e não está dominado pelo orgulho dos seus haveres, pela ganância desmedida ou isolado na condição de simples mortal que a qualquer momento pode deixar a terra e sem nenhuma moeda no bolso. Vale a pena a gente Exatamente. refletir sobre isso, né? Eu tinha um professor, Nelson, que Sim, dizia que há algumas culturas e algumas, eu vou chamar assim de alguns grupos religiosos que entendem que todas as vezes que você é bem aquinhoado, que você tem uma grande quantidade de recursos materiais, Deus o está abençoando mais do que aquele que não tem essa oportunidade. Então, esse professor fazia muito uma referência, por exemplo, aos ingleses, aos americanos, né? Que eles percebiam essa como fruto do trabalho, o trabalho honesto, o esforço. Então, quando você ajunta recursos, você ajunta uma grande fortuna fruto do seu trabalho honesto, isso não é nenhum tipo de demérito, né? Então, obviamente que a gente também não está estimulando o apego, né? Mas eu também lembro que esse jovem que foi conversar com Cristo e perguntou, obtendo essa resposta que deveria vender, obviamente o Cristo viu algo mais do que os recursos. Percebeu que exato, ele ainda estava apegado a essa capacidade de exato. ter recursos, né? Exatamente, Ares, exatamente. Ah, Jesus, né, como um grande conhecedor de nossas almas, como você bem disse aí, acabou de falar, com certeza ele percebeu que aquela alma que estava ali, aquele espírito, tinha algo a mais ainda para aprender, né? Não estava preparado, mas ele estava a falar, claro, que aproveitou-se daquele momento para nos deixar um ensinamento, né? Mais um ensinamento, né? Então ele, conhecedor da alma humana, conhecedor de nós, homens e mulheres, ele sabia que nós, na nossa grande maioria, nós usávamos, né, aquela época e ainda hoje usamos o dinheiro muitas vezes para humilhar, para estabelecer relações de mando ou gozar sem freio das paixões humanas, né, que nos arrastam ainda à animalidade. Então, isso sem falar do desejo de vingança, né? Perfeito. Porque quantas ofensas nós, às vezes, suportamos, como diz no português mais comum, quantos sapos engolimos, às vezes, ao longo de nossas vidas,
porque nós não detemos grandes fortunas e muitas vezes, se fôssemos detentores de grandes fortunas, será que nós teríamos condições de calar, de ficar quieto, de engolir alguns sapos? Acho que Ou muito facilmente a gente diria: você sabe com quem está falando? exatamente, exatamente. E imagina, exatamente é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Às vezes reclamamos por não ter, às vezes, né, não determos grandes fortunas, enfim. Mas será que nós estamos preparados? Né? Será que nós temos necessidade realmente de ter em nossas mãos? À medida que estivermos, com certeza Deus vai permitir, porque, como bem falamos há pouco, é uma bênção, o dinheiro é uma bênção divina. Né? Agora, o grande problema está em nos tornarmos, de alguma forma, escravos, né, dessa bênção, né, que, quando bem empregado, né, a gente sabe que quantas pesquisas médicas, quantas descobertas, quantos empresários, né, que conseguem, de certa forma, distribuir essa renda através da geração de emprego, através do auxílio a hospitais, a tantos locais que necessitam, né? Não tem como, a própria casa espírita não sobrevive sem o dinheiro. Então, quer dizer, Exatamente. é algo E que se você, precisa. Sim. e se você me permitir, eu ainda essa semana estava conversando aqui com a minha sobrinha, lembrando que o Chico, logo quando iniciou seus trabalhos mediúnicos, lá aproximadamente em 1930, recebeu a visita de Isabel de Aragão, né, aquele espírito evoluidíssimo, que pediu que o Chico distribuísse pão. E ele dizia: muitas vezes não tenho pão nem para nós, como é que vou doar, né? Por que essa Sim. menção? Porque, na verdade, como você disse, um trabalho de amor, de solidariedade, de caridade, né? Bem interpretada essa caridade, ela não depende de grandes fortunas, porque muitas das vezes você pode distribuir um caminhão de alimentos e não ter muito amor. Às vezes você partilha 2 chuchus e ali vai muito mais, né? De sentimento, de preocupação, de carinho para com o Exato. próximo. Exatamente. A Sinara diz aqui, eu numa época trabalhei com pessoas com muito dinheiro, mas eram pessoas extremamente humildes, e bem isso, a riqueza não muda a essência de ninguém. Exatamente, Sinara. A gente pode, tudo, parece que deu uma travadinha aqui, tá me ouvindo bem, Aris? Então, tô sim. Pode Tá? continuar, irmão. Tá sim, perfeito. Legal. Então, assim, analisando essas colocações que fizemos, a gente pode concluir, ou talvez refletirmos ainda, que o dinheiro em nossas mãos, se nós não tivermos uma evolução moral, se não tivermos uma educação íntima e sem o devido respeito ao próximo, transforma-se numa arma, né? Em que a pessoa fere principalmente a si mesmo. Porque a Exato. gente sabe que a gente ferindo o nosso semelhante, nós estaremos ferindo a nós mesmos também, né? A Tereza deu risada aqui, sacanagem, chuchu, Alisson. É que eu me lembrei daqueles chuchus, daquela história. Agora você me provocou, Tereza. Que diz que uma vizinha do Chico Xavier disse que não acreditava que Deus via uma caridade que você fizesse. Então ela tinha 2 chuchus e disse assim, ó, alguém bateu a porta dela e ela disse: eu vou dar esses 2 chuchus e quero ver se realmente a gente recebe o dobro daquilo que deu. Então ela deu 2 chuchus, que era tudo que ela tinha. Daí um pouco mais, uma vizinha bateu do lado dela e olha aqui, 4 chuchus para você. Só que logo na sequência alguém passou e pediu. Ela deu os 4 que havia ganhado. E aí, no meio da tarde, um senhorzinho passou e deu 16 chuchus para ela. Mas passou alguém no fim da tarde e pediu novamente os chuchus. Ela deu os 16 que já havia ganho. E aí, quase no anoitecer, um senhorzinho passou e voltando do sítio numa charrete e deu ali aproximadamente 60, 64 chuchus para ela. E aí ela disse: Chico, realmente você tem razão. O que a gente dá, Deus dá em dobro pra gente, né? Exatamente, Aris, que bela história. Então a gente vê assim que diariamente a gente percebe pessoas que perdem,
perdem fortunas, perdem às vezes trabalho, perdem posições sociais, enfim, essas vicissitudes, essas mudanças, especialmente no que diz respeito a posses, a dinheiro, a gente deveria pensar, será que não é a própria sabedoria, né, a divina, o amor de Deus, que provocou essas perdas, né? Com certeza é. A dificuldade das pessoas é compreenderem, porque às vezes Deus tira para que a gente pare de se endividar ainda mais, né? Perante Ele, Exato. perante Deus e perante nós mesmos. Então, assim, seria muito bacana se nós pudéssemos, como já dissemos em outra oportunidade, se nós pudéssemos perceber que em tudo há uma oportunidade, né? Em tudo há o amor divino para conosco, nos mostrando. Basta que nós busquemos e Ele vai nos mostrar qual é o caminho, o que nós precisamos fazer, por que está nos acontecendo aquilo, né? Porque se a gente Exato. acredita num Deus soberanamente justo e bom, não tem como a gente falar, poxa, mas eu tinha um bom trabalho e de repente estou desempregado, né? Deus virou as costas para mim. Não, de jeito nenhum. Se você me permitir, eu quero Sim. fazer uma alusão ao trabalho que o Trilha Espírita iniciou agora às 7 horas da manhã, com as mensagens para o nosso dia, né? E na última Uhum. vez que participei, no dia 12, é, a mensagem do livro Pão Nosso, ela se chama exatamente O Não e a Luta. E Emmanuel termina dizendo exatamente isso, que o Cristo, ele é o Senhor das nossas almas, pelo que nos dá e pelos nãos que recebemos. Ou seja, a sabedoria divina é muito maior do que a nossa percepção. Então, se nós não temos agora nas nossas mãos, é porque certamente ainda não estamos prontos, né? Então a gente vai aprendendo a cada dia. Teresa coloca ali, essa perda faz parte do planejamento reencarnatório também. Com certeza, Teresa, com certeza. Se a gente observar na nossa cidade, na nossa sociedade, às vezes mesmo junto com nossos amigos, a gente vai perceber que existem criaturas, né? Existem pessoas altamente ricas e respeitadas, né, nos meios sociais, pessoas que realmente ajudam, pessoas que têm a admiração e o carinho das pessoas que o conhecem, né? E que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração. Aquilo que ela colocou também ali um pouco mais atrás. Então, não é porque o cara é rico que ele é humilde, mas não quer dizer que também não seja. Existem muitos ricos que nos dão constantemente lições de humildades. E enquanto que do outro lado também a gente pode encontrar mendigos de rosto transfigurado e que trazem e que carregam no seu íntimo as chagas vivas do orgulho que lhes impede o entendimento. Então, aquilo que falamos há pouco, nós precisamos enxergar em tudo oportunidade e buscar compreendê-las, né? Por que está me acontecendo isso? Por que de repente eu perdi isso, eu perdi aquilo? Por que, né, estou passando por isso tudo? Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, o que a gente vai entrar no próximo item, né, guardar-se da avareza. E encontramos também, lamentavelmente, ricos, pobres ricos de mesquinhez e egoísmo. Então, assim, antes de julgarmos, vamos analisar, porque precisamos definitivamente compreender, como eu disse no início, que a riqueza é uma bênção divina. O que a gente fez que talvez não gerou algo benéfico para nós, aí já é um problema nosso, né? Não é Deus o culpado, não Exato. é que Jesus usou essa colocação dizendo aqui do rico que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que a gente vai olhar a riqueza como uma coisa maldita que a gente não pode. E Então sem a dizer Teresa, também, né, Nilson, sim, que até esse termo agulha
há controvérsia quanto à interpretação, né? Sim, Porque a exato. agulha poderia ser também uma das portas dos muros das cidades, né? Então, Uhum. assim, um camelo era um portão menor, e o camelo sendo um animal grande, talvez fosse mais difícil fazê-lo passar por ali, mas não é impossível passar, né? Não a Sim, agulha exato. que a gente usa para poder costurar, porque também tem essa outra conotação, né? Sim, exato. E só para finalizarmos um pouquinho, a Teresa mencionou ali, Ares, o trabalho dos voluntários do caminho, né, que fazem, ajudam Perfeito. tantas pessoas sem que disponham de grandes quantidades, apenas utilizando-se, né, dos meios, vamos dizer assim, que Deus lhes coloca, que são as pessoas que cruzam os seus caminhos para fazer as doações e assim ajudarem, fazer com que eles auxiliem, né, diariamente tantas pessoas, né, um belo Grandes casal amigos, conhecidos nossos, grandes trabalhadores, exatamente. verdade. Então, a gente poderia dizer que também existem ricos, generosos e responsáveis no mundo, né? Não podemos aí, como eu disse, falar que, não, o rico, todo rico é mal, de jeito nenhum. Então, existem ricos, generosos e responsáveis que utilizam, como eu disse, suas fortunas para o progresso da humanidade. Como eu já falei lá atrás, a pesquisa médica, a construção de escolas, a geração de emprego. Então, o dinheiro, ele bem aplicado, ele gera crescimento para todos. Exato. Onde você basta, hoje mesmo a gente passou por uma cidadezinha bem pequenininha, e aí a gente estava falando, ontem, né, eu passei, a gente estava comentando com um amigo meu, falei, o que é um município com pouca arrecadação, né? Não tem agricultura, é mais pecuária. Então, veja, o que é isso? É o dinheiro, né? Tudo depende Exato. do dinheiro, né? Então, não tem como a gente fugir disso. Então, o dinheiro aplicado, ele gera um crescimento para todos. Por isso, não devemos ter medo, né, de ter o dinheiro. O dinheiro deve nos servir da mesma forma que nós servimos a vida. Então, precisamos nos preparar, né? Eu E sempre digo eu assim quero que aproveitar essa palavra que você usou agora, vida, uh, porque enquanto você falava, meu irmão, me veio à mente aqui, sem que a gente aprofunde, que há empresas há pessoas que são generosas, há empresas que são generosas, mas, por exemplo, estão fazendo todo o seu esforço, doando grandes quantidades em favorecimento da eutanásia, da sim, campanha pró-aborto. Então, assim, exato, a pessoa tem desprendimento? Tem, mas tem já maturidade moral para escolher bem onde aplicar esses recursos? Né? Porque de repente exato. ele tem já um desapego, mas o foco está bastante distorcido, né? Falta de entendimento, né? Compreensão às vezes Exatamente. e uma religião que talvez o esclareça, né? Mas Exato. assim, o dinheiro também, se a gente olhar pelo lado bom, quando ele bem aplicado, ele é um símbolo da abundância de Deus, né? Porque ele existe para organizar a produção dos bens que são possíveis e graças à magnanimidade da natureza, ou seja, quando se planta, se colhe, né? Tudo que a gente está falando, a gente tem o dinheiro envolvido. Então, tudo é obra de Deus. Então, ela é rica e farta, suficiente para nutrir e suprir as necessidades de todos. Então, assim, o dia que nós compreendermos que realmente o dinheiro ele é algo que está à nossa disposição por um tempo, quem sabe a gente vai conseguir aplicá-lo melhor e minorar assim o sofrimento ao nosso redor. Perfeito, irmão. Vamos seguir, meu irmão, o capítulo 3, o item 3, aliás. Perfeito. Preservar-se da avareza. Item 3. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha
a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: como és insensato! Esta noite mesmo te tomarão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Legal, Ares. Só para voltando um pouquinho no item anterior, só lembrando aqui que Jesus recomendou àquele jovem que ele vendesse tudo que tinha e o seguia, né? Só para lembrarmos que, como a gente disse, certamente, e aqui eu estava olhando aqui nessa obra que eu mencionei, o roteiro sistematizado, ele fala exatamente isso. Por que Jesus recomendou ao moço que desfizesse da sua fortuna? Aí diz, a fortuna daquele jovem constituía um empecilho para o seu progresso espiritual. Por isso, Jesus o aconselhou a desfazer-se dela. A verdadeira riqueza é a do espírito. Isso a gente não pode esquecer jamais. Não adianta nós sermos ricos, e aqui a gente vai entrar, né, exatamente nessa questão aqui, que já é a questão da avareza, né? Então, para falarmos, né, sobre isso, eu peguei aqui, tinha separado até aqui aquela passagem que diz aqui: não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, disse-nos Jesus, né? E essa semana me chegou também tem um grupo aqui de uma casa espírita que eu recebo diariamente, a gente recebe aqueles textos do Momento Espírita, vem em áudio e em texto. E aí, um dos textos falava de um oleiro, que vem bem a calhar na nossa história. O cara tinha lá o dom de fazer algumas peças e que ele vendia. Ele morava num povoado muito pobre, mas que ele tinha esse dom de fazer essas peças e ele vendia e sempre lhe sobrava algum dinheiro, para alguma moeda para que ele comprasse, pudesse estocar ali um arroz, até diz bem assim, com o qual ele podia servir, né, e socorrer as pessoas que batessem a sua porta, que não eram poucas e sempre estavam ali, né, procurando, pedindo ajuda, porque sabiam que ele tinha condições de ajudar, ainda que de uma forma muito simplória, mas ele conseguia saciar a fome daqueles que o procuravam. E certo dia ele vê um nobre passando em uma carruagem, e esse nobre jogava moedas aos pobres e tal. E aí ele ficou olhando aquilo e falou assim: poxa, mas bem que eu podia ser rico também, né? Porque se eu fosse rico eu ia ajudar muito mais, né? Não somente com esse pouquinho que eu faço e tal. E aí ele traçou um plano que se ele trabalhasse sem descanso, se ele trabalhasse mais tantas horas por dia e fizesse ali as suas peças, os seus artesanatos, e aí no verão seguinte ele levasse vender na capital, que ele ia juntar uma quantia boa de dinheiro, uma quantia grande, e que ele também se tornaria rico e seria respeitado e tudo mais. E aí conta a história que ele empenhou-se nesse objetivo. E aí aquelas pessoas que sempre o procuravam, né, para saciar a sua fome, chegavam até ele: olha, me ajuda. E ele, sem nem levantar o olhar, falava:
Volte no verão seguinte, eu estou trabalhando para ficar rico e assim vou poder ajudar a todos. E assim foi passando-se o tempo. Chega-se então o verão e ele pega todas as suas peças, que eram muitas, e colocou-se sobre mulas e dirigiu-se então à capital. No caminho, eis que ladrões o atacaram, armados, e levaram tudo que ele tinha. E só lhe restou a lamentação. E ficou ali desolado, pensando, quando de repente, o texto fala que Deus falou com ele através de uma voz, que ele ouviu uma voz que disse para ele que ele estava se lamentando, que tinha perdido tudo e tal. E aí Deus fala para ele que a maior riqueza ele já havia perdido quando abriu mão de auxiliar o seu próximo com o pouco que tinha. E que aquilo que os ladrões haviam levado só serviria para aumentar a sua ganância, o seu desejo a sua vaidade, de se tornar, ou seja, tudo aquilo que ele estava conseguindo ia ser só para satisfazer o ego dele, né? Que ele queria ser um cara rico e tal. Então, aí voltamos naquilo que você falou um pouco lá atrás, né? Não precisamos ser ricos, milionários, para fazer o bem, para ajudar o nosso próximo, porque senão nós nos encontramos aqui exatamente nessa situação do título desse capítulo, né? Quando nós entramos para o lado da avareza, nós estamos deixando de servir a Deus e estamos começando a servir única e exclusivamente ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, o desejo de... E quantas pessoas são assim, né? Quantas vezes desperdiçamos oportunidade de fazer o bem porque importa somente a nós, somente, né, a gente quer... às vezes as pessoas buscam sempre mais e mais e mais, né? Quantas pessoas desenvolvem síndromes, né? Como eu disse esses dias, se fecham, né, até para novas amizades, porque acreditam que todos estão próximos para querer tirar proveito, para, enfim, as pessoas, como se equivocadamente elas acreditam, no caso da avareza, que aquilo tudo é dela e que se ela não ficar atento, alguém pode levar, etc. E quando na verdade basta como o próprio texto aqui diz, né, desse rapaz, que também é um caso muito semelhante, onde ele queria encher o seu celeiro e tudo mais, e que Deus falou, poxa, essa noite você vai voltar para cá, e aí, para quem que vai ficar, né? Então é Aí eu achei importante... interessante, se você me permitir, há uma Uhum. pergunta aqui: a que servirá, né, os seus bens? Para grandes disputas, falarão muito do nome dele, e nem sempre com carinho, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente vê que Jesus nos recorda, poderíamos assim dizer, nesse ensinamento, que os bens da terra, né, mais uma vez, são transitórios. Não Exatamente. adianta a gente querer, né, acumular. É natural. E ontem, estávamos numa propriedade de um amigo, e aí nós estávamos comentando exatamente isso. Aí quando um colega falou assim, se eu tivesse uma renda, colocou um valor lá, se eu tivesse uma renda de 50 mil por mês, eu não iria trabalhar, eu ia viver, eu ia aproveitar, ia tentar gastar esse dinheiro por mês. E aí uma outra pessoa que tem mais e que mais condições financeiras disse assim, mas e que graça a sua vida teria se você não der a ela utilidade? E aí ele até lembrou da parábola dos talentos. Aí ele falou assim, poxa, se Deus me deu 2 talentos, eu devo trabalhar para tentar fazer 4, porque assim eu estarei servindo, estarei distribuindo a minha riqueza a mais pessoas. Então é exatamente isso. E uma outra coisa interessante que eu estava analisando também hoje, lendo alguns textos, é sobre o Pai Nosso. Então, assim, quando Jesus ele nos mostra que os bens são transitórios e que e apenas o bem
que nos importa fazer, que nos possibilitam fazer o bem que nós temos a possibilidade de fazer através, seja do dinheiro ou através da nossa boa vontade, esses sim são os bens que ficam acumulados na espiritualidade, na forma de bênçãos de gratidão ao nosso favor. E analisando a oração do Pai Nosso, a gente ora pedindo assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu fiquei pensando sobre isso, até tinha lido alguma coisa, fui procurar. Olha que lição interessante. O Cristo poderia dizer, o pão da semana nos dai hoje, né? Nos dai hoje, mas ele falou, pão nosso de cada dia. A fim de que não caiamos, né? A fim de que nós não caíssemos no erro de começar a acumular o pão para a semana, para toda semana, né? E talvez tomados pela ganância, diz o texto que eu até sublinho aqui, e tomados pela ganância, resolvêssemos tomar de assalto também o pão do vizinho, né? Isso é que tem feito o fracasso espiritual das almas bafejadas pela fortuna, ou seja, essas pessoas avarentas, porque eu não confesso que eu também nunca tinha pensado por esse prisma do Pai Nosso. Gente, o pão nosso de cada dia, quer dizer, é o que eu preciso para hoje, porque eu não sei até quando vou estar aqui, né? Pode ser que eu resolva. Isso não quer dizer que a gente não precisa trabalhar, que a gente não precisa nos programar, fazer uma poupança, enfim, Exatamente. né? Mas que a gente possa fazer um bom uso, né, desse dinheiro, que a gente não se torne um avarento, porque a qualquer momento a nossa vida pode ser ceifada, ela pode chegar ao fim. E aí, como disse o texto aqui, vai ficar para quem, né? Para quem vai servir? Exatamente. E essa palavra avarento, ela é muito interessante, Nilson, porque eu já ouvi relatos de pessoas que tinham muito, não deixava ou não atendia sequer as necessidades mais básicas ali da própria família, nem as suas próprias. Uhum. Então pareciam que eles eram escravos ali tinham apenas que perceber que possuíam, mas não era para servir para nada, né? Era apenas para ser visto. Obviamente, a gente deve até lembrar de casos que já ouvimos, né? De histórias que pessoas que guardaram aqueles contos de réis, né? Que o dinheiro mudou para cruzeiro, para cruzado e tal, e ficou aquela fortuna completamente inútil, porque ele não Exato. usou para si, não fez o bem, não atendeu sequer a família, né? E foi embora também, né? Então não ficou realmente para ninguém. Isso é uma pena, porque realmente, à medida que a gente vai amadurecendo, é que a gente vai vendo que os recursos, como você disse no Pão Nosso, de cada dia, nos dai hoje. Ou seja, até esse recurso que nos chegam, vem de Deus. Sim, exato. Com toda certeza. E interessante, né, Ares, e todos que estão aí colocando os comentários. Interessante que nos falta, às vezes, compreensão, entendimento e fé em Deus, porque o quanto nós sofremos, né, por coisas que talvez dependa da gente vender uma coisa, enfim, a gente às vezes perde noite de sono porque não temos ainda uma fé mais robusta em Deus. Porque, assim, se nós estamos trabalhando corretamente, se nós, apesar de termos os nossos débitos aí do passado, né, para espiar os nossos erros, mas se nessa encarnação nós estamos procurando fazer as coisas certas, se estamos buscando nos melhorar, apesar de sermos ainda imperfeitos, Deus vai nos ajudar com toda certeza. Então, por isso, talvez a gente precise estar mais atento quando orarmos, né? O pão nosso de cada dia, ou seja, aquilo que eu preciso para hoje, né? Nos dai hoje, é hoje, né? O amanhã a gente deixa para, né, viver amanhã, quando começar o outro dia. Então, isso, talvez, essas reflexões nos façam, talvez sejam uma partida, né, um início de uma nova caminhada, para que a gente se desapegue. A gente fala tanto em desapegar-se do material, mas o desapegar-se é exatamente isso, é não fazer, como lemos ali,
como aquele rapaz do primeiro, da primeira leitura, onde a riqueza estava sendo um empecilho para o seu aprimoramento, para a sua melhora. Então, que a gente tenha essa convicção de que ela não pode ser um empecilho nas nossas vidas, né? A Teresa diz ali, o pão nosso que ela é de lá hoje, o pão do corpo e o pão do espírito. Exato, exatamente, Teresa. Então, a gente, eu acho que podemos parar por aqui, né? Que faltam um pouco mais de 9 minutos. Para finalizarmos, então, e falarmos um pouquinho ainda sobre esse tema, a gente poderia observar assim que onde quer que estejamos, a gente pode fazer. Então, lá numa ponta tem o rico, que ele sabendo utilizar e tendo a consciência de que a riqueza é uma bênção divina e que ele precisa fazer com que isso, né, espalhe-se, então ele gerando riquezas, trabalho, prosperidade para muitos. Cá do outro lado também temos o pobre, que repartindo o pouco que tem com os seus semelhantes, com os seus próximos, mais próximos, que a gente sempre diz aqui, que são a sua família, a fim de que aprendendo a se socorrerem com o pouco, na dificuldade, consigam também fazer o mesmo na abastança. Porque, como a Teresa disse há pouco lá, tudo está, né, faz parte do planejamento reencarnatório, com certeza. Porque se nós soubermos aproveitar este momento em que estamos vivendo, com as pessoas com as quais estamos vivendo, a gente conseguirá, quem sabe, numa outra reencarnação, ou talvez nessa mesmo, se nós formos merecedores de ser aí, vamos dizer, administradores de uma pequena ou de uma grande fortuna, que a gente possa ter a consciência de que, através do nosso empenho, através de fazermos realmente o dinheiro trabalhar a nosso dispor e também aos nossos semelhantes, a gente consegue assim diminuir talvez as diferenças sociais, né, que a gente fala tanto na pobreza e tudo mais. Então as diferenças sociais, como eu já disse, diminuiriam bastante quando se nós tivéssemos conquistado a consciência de que todos os bens que passam por nossas mãos não nos possuem. Exato. Tudo que temos de material não nos possui. São empréstimos divinos que a vida nos dá a fim de usarmos. E o que a gente precisa fazer? Usar com sabedoria na construção de nossa felicidade e daqueles que estão ao nosso redor. Para que a gente não seja, como você colocou, Ares, bem colocou, situações em que pessoas detêm grandes quantidades e não utilizam sequer para o seu próprio sustento. Às vezes ficam ali guardando, guardando. E aquilo que você falou é verdade. Muitas pessoas guardavam no colchão, né, escondiam, e de repente mudou a moeda, o cara ficou lá com um monte de dinheiro que não tinha valor nenhum. Então, que a gente possa se lembrar disso e fazer com que realmente vale a pena tudo que nós temos e que a gente possa se lembrar do nosso semelhante, como a gente leu a gente estudou no capítulo anterior, né? Se você me Mais uma vez, permitir, eu sim, queria claro. fazer uma outra colocação, amigo. Agora, Aham, fugindo um pouquinho do tema, mas não deixa de ser aspecto material. aham, Nós sabemos que o espírito é imortal, a gente sempre diz isso, e muitas das vezes a gente também esquece do quanto Deus nos permitirá conviver com as pessoas em corpo material junto de nós, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Óbvio que o espírito é imortal, mas, por exemplo, a minha mãe que já desencarnou, eu pude conviver com ela até 2015. Hoje eu não tenho o uhum, corpo dela material para poder, né, tocar, para poder ouvir a voz, para poder perceber mais próxima de nós. Nós, muitas das vezes, não valorizamos também, amigo, os recursos das pessoas em corpo de matéria do nosso lado. Nós passamos uma exato. grande prova, a humanidade inteira, né? Que é a recente pandemia, e que tantos amigos, tantas pessoas nos deixaram. Óbvio que a vida segue, óbvio que o seu amor continua por nós. E se me permitirem, com todo respeito e com todo carinho, fazer
aos nossos irmãos que muitas das vezes não estão enxergando motivo para continuarem as suas vidas aqui, nós que ficamos, para aqueles que estão sofridos demais ou até revoltados porque a pessoa deixou de estar do seu lado, para que a gente também não apegue a esta matéria, né? Não somente no lado financeiro, material do dinheiro, mas que as pessoas que nos deixaram fisicamente, que continuam vivendo, que continuam nos amando, que recebam o nosso carinho e a nossa gratidão por terem vivido 10, 20, 15 anos, né, ou menos tempo, ou 100 anos que seja, mas sermos gratos a Deus por essa oportunidade da convivência. Não nos revoltarmos, não querer finalizar a nossa própria vida por nossos próprios meios, achando que isso facilitaria o nosso encontro. Então eu quero pegar esse outro lado da matéria, as pessoas que conviveram conosco, que voltaram para a pátria espiritual, que estão nos aguardando quando chegar a nossa hora. Então aí, se cumprirmos esse processo todo, nós nos encontraremos, se Deus quiser, né? E para a nossa alegria. Exatamente, Ares. E assim, todos os dias, né? A transitoriedade, né, da vida, ela é eloquente, ela não para. Então, todos os dias, ricos, pobres, jovens, velhos, crianças, adultos, quantos de nós somos, né, recambiados para a pátria espiritual, né, através da experiência da morte do corpo físico? Então, assim, todos nós, uma hora, vamos ter que retornar para o mundo espiritual. E aí, né, além disso tudo que você bem colocou, a gente poderia nos indagarmos, né? E como eu chegaria hoje lá? Como que estaria a minha situação? Porque a vida, ela continua nas duas dimensões, né? Como você bem colocou aí. Então, não nos cabe ser egoístas e mesquinhos em nenhuma delas. Porque se nós somos mesquinhos e egoístas aqui, a gente vai continuar sendo mesquinhos e egoístas lá do outro lado. E é tão sério ao ponto de muitos de nossos irmãos que desencarnam, às vezes sequer percebem que estão desencarnados, né? Às vezes estão ali na preocupação com a sua empresa, com as suas coisas, porque não se preocupou com o lado espiritual. Então, a Sinara nos fala aqui que isso tudo nos dá a esperança do nosso reencontro. Exato, basta trabalharmos, né? Fazermos a nossa parte e entendermos que, como eu disse ali, lá no começo, a miséria, a mediocridade não foi criada por Deus. Né? A pobreza e a mediocridade não existem na criação de Deus. Então, assim, isso são posições, podemos dizer assim, transitórias que nós próprios criamos devido aos nossos erros. Então, nos esforcemos para que a gente possa entender que a riqueza ela não é condenável em si mesma. O emprego que lhe damos é que forma empecilho ou poderoso auxílio para o nosso progresso espiritual. Ou seja, assim como aquele rapaz do Evangelho, Jesus falou com ele porque a riqueza lhe era um empecilho, nós podemos também trabalhar para que a riqueza seja um grande instrumento de melhora, inclusive para nós mesmos. Meus irmãos, obrigado pelo carinho da presença de cada um de vocês. Obrigado, Ares, por mais este momento. É muito bom estar aqui dividindo esse tempo, né, de uma hora que nós ficamos aqui aprendendo. E é tão bom a gente aprender, e eu sempre digo que à medida do possível que a gente consiga colocar em prática em nosso dia a dia. Vamos nos lembrar, né, de tudo isso que falamos hoje, especialmente no momento da oração, que a gente consiga estar lembrando que a gente precisa desapegar-se, né, e cuidar um pouco mais do nosso lado espiritual. Não é que a gente não precise preocupar-se com o material, é que se nós colocarmos a riqueza, o material acima de tudo, nós não conseguiremos trabalhar pela nossa evolução, porque nós estaremos nos afastando de Deus.
E o caminho é o contrário, né? Nós precisamos colocar Deus no centro de nossas vidas. E aí o resto vão ser acrescido. E a riqueza, à medida que nós estivermos preparados, ela vai chegar, porque é uma bênção de Deus. Né? Obrigado, Ares. Mais alguma coisa, meu irmãozinho? Não, só agradecer mesmo. Eu acho que você fechou com chave de ouro. Se eu disser qualquer coisa, eu vou estragar. É a busca desse equilíbrio, né? Nós estamos na Terra, mas somos da vida espiritual. Então, deixo Exato. aqui o meu abraço, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que todos quantos tiverem a oportunidade de ouvir essas reflexões pequenas que fizemos hoje, mas com muito carinho, possam também trabalhar dentro de si e aos poucos a gente vai vibrando aí um pouco mais de alegria, confiança em Deus e gratidão por tudo que recebemos. Boa noite a todos e até semana que vem. Obrigado, maninho. Beijo, um abraço, até mais.